Meu nome é Naomi Amaoka, sou da cidade de Nagoya, no Japão. Eu decidi compartilhar as minhas experiências que tive com o Senhor em abril de 2020, exatamente no dia 19 deste mês. Eu tenho consciência de que o Senhor requererá de mim no dia do juízo se eu não contar tudo o que Ele me mostrou, e eu tenho o dever e o prazer de compartilhar essa experiência, pois o Senhor me disse que através do meu testemunho muitos serão libertos do cativeiro espiritual no Japão, e em muitos lugares diferentes onde esse testemunho chegar. Eu sou uma jovem de 24 anos de idade, e a vida inteira sempre fui instruída na palavra de Deus. Desde pequena, eu frequento uma igreja batista tradicional com a minha mãe, e aprendi cedo a tocar teclado, o que continuei fazendo e se tornou a minha função primária na minha igreja. E além disso, também eu auxiliava no Ministério da Palavra ensinando a Bíblia para o grupo infantil todo sábado à noite com o irmão Ito. Eu comecei a ficar muito orgulhosa, pois o meu pastor Fukami me elogiava muito por eu ser exímia tocando teclado nos cultos de adoração aos domingos pela manhã, e também por eu sempre ser uma das primeiras a chegar na igreja e auxiliar bem as crianças na leitura da Bíblia na escola bíblica. Isso causou problemas na igreja, e 2 irmãs saíram da minha igreja e foram para outra congregação por minha causa há 2 anos atrás, pois havia formas diferentes de tratamento dentro da minha igreja com as pessoas, e isso era uma sujeira nas nossas vestes espirituais. Isso me fez me sentir muito culpada, embora sempre amei ser elogiada pelos outros. No dia 19 de abril de 2020, eu tinha acabado de comer um tonkatsu no jantar, e como de costume, eu fui ler um pouco a Bíblia e fui orar antes de dormir. Enquanto eu estava orando, senti como se alguém estivesse no meu quarto, mas perseverei na minha oração. Quando finalmente eu ouvi uma voz me dizer: "Minha filha." Eu parei a oração, e perguntei em voz alta do meu quarto à minha mãe que estava na sala assistindo TV, se era ela me chamando, mas ela disse que não. Eu continuei a orar, e novamente ouvi a voz dizendo: "Filha, eu sou o seu Senhor, e tenho uma grande obra através da sua vida. Minha filha, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe para ser a minha sentinela neste lugar, e sou eu quem a tenho chamado." Depois de ter ouvido isso, eu fiquei temerosa por causa daquela voz que emitia autoridade e poder e perguntei: "Senhor, o que quer de mim? Eu estou aqui." E ele me disse: "Naomi, minha serva, estou eu levantando um exército de guerreiros espirituais neste país, e através daqui sairão muitos missionários e evangelistas, e através destes, muitos na Ásia serão libertos e salvos." Disse-me mais: "Eu escolhi você como minha sentinela, como minha atalaia. Vou te mostrar que o mundo espiritual não é brincadeira, e o motivo pelo qual eu não desejo ver nenhum dos meus filhos me servir vivendo uma vida dupla sem santidade. Muitos dos meus filhos estão pecando contra mim sem saber, e eu não quero que nenhum se perca." Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Eu comecei a sentir o meu corpo dormente, e estava ficando fria mesmo com o ventilador desligado. E eu estava na mesma posição da oração ajoelhada à beira da minha cama e com o rosto apoiado nela. Então eu desmaiei, e comecei a me ver apoiada na cama e ao mesmo tempo podia sentir que estava fora do meu corpo, e uma luz muito forte estava no quarto. Foi quando vi um homem com roupas alvas, e era impossível ver o seu rosto por causa da luz. A luz era semelhante à luz do sol quando tentamos encarar. Eu quando vi, me prostrei no chão. E ele estendeu a mão sobre a minha cabeça e me disse: "Vem, filha, te mostrarei o mundo espiritual e os perigos de uma vida sem santidade. Te mostrarei o destino dos rebeldes, daqueles que desprezam a minha palavra e recusam a minha graça." E apareceu um buraco negro no chão do meu quarto, e ele me disse: "Vem." E descemos aquele poço sem fundo numa velocidade que eu jamais tinha visto antes, até que chegamos num lugar rochoso. E eu observei pela luz do Senhor me acompanhando que do chão saíam centopeias e outros insetos peçonhentos. Quando caminhamos e chegamos num imenso portão estranho, o Senhor Jesus apontou a sua mão direita ao portão e ele se abriu. Foi aí que eu comecei a ver as piores cenas já vistas. Eu vi demônios de formas variadas, e comecei a ouvir muitos gritos e a sentir calor e um mau cheiro insuportável semelhante ao de animais em decomposição. Eu perguntei ao Senhor: "Que lugar é esse?" Ele me disse:
Aqui é uma parte do inferno, e eu estou te mostrando por amor à sua alma e das pessoas que você irá pregar o meu evangelho santo. Conte na sua igreja tudo o que eu vou te mostrar, para que muitos se arrependam dos seus pecados que os têm trazido aqui. Chegamos em um lugar onde havia uma multidão de mulheres, e demônios as atormentando, perfurando os corpos delas com lanças, e elas estavam com chamas até a cintura, e eu não suportava os gritos delas, e pedi ao Senhor que me tirasse daquele lugar, mas ele me disse: É necessário, filha, diga às minhas servas, que não me agrada o uso de adornos como brincos e correntes. 1 Pedro 3:3, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus. Mas eu questionei ao Senhor dizendo: Senhor, eu uso brincos e pulseiras. E o pastor Fukami sempre disse que devemos nos arrumar bem na igreja para o Senhor. Porém ele me disse: Minha serva, essas coisas não me agradam. O que me agrada é uma serva fiel que me adora em espírito e em verdade, que vive em santidade e não com vaidades. Andamos mais, e eu vi uma mulher sendo atormentada numa cadeira, e um demônio derramava um ácido sobre a cabeça dela, e já não havia nela mais nenhum cabelo senão feridas e queimaduras. A mulher gritava em desespero, e então perguntei: Senhor, o que ela fez para merecer isso? Ele me disse: Ela fazia minha obra, mas pintava os seus cabelos. Eu dei eles às mulheres como um véu natural, e requererei de cada uma que corta, pinta ou modifica o estilo natural dos seus cabelos. 1 Coríntios 11:14, ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Nessa hora eu pedi misericórdia ao Senhor, pois eu pintava os meus cabelos e aparava as pontas. O Senhor disse: Eu estou te revelando por amor à sua alma, minha serva. Meu espírito é impedido de agir em pessoas vaidosas. Diga ao meu povo que sem santidade ninguém verá minha face. O Senhor me mostrou também um pequeno lago fétido de água preta, e eu vi demônios ao redor coletando uma espécie de pó e colocando em pequenos frascos. O Senhor me disse: Minha serva, muitos donos de indústrias cosméticas fazem pacto satânico para enriquecer e consagram os seus produtos a demônios. Eu não me agrado que minhas servas usem maquiagens ou nenhum tipo de pinturas. Eu me lembrei do meu estojo de maquiagem e dos meus batons, e disse ao Senhor que nunca mais usaria. Eu estava arrependida de tudo o que eu fazia até aquele dia, e prometi levar uma vida cristã mais profunda e fazendo sempre a vontade do Senhor. Enfim, o Senhor Jesus me tirou daquele lugar e voltamos ao meu quarto, e ele me disse: Naomi, fale e não te cale. Fala ao meu povo que o inferno é real. Fala aos meus filhos e filhas que o meu espírito não coabita com a vaidade e orgulho. Sem santidade, sem justiça e sem verdade nenhuma alma poderá entrar no céu. Em breve te darei novas experiências e revelarei no mais profundo mundo espiritual. Vai e fala na sua igreja tudo o que você viu e ouviu. Muitos não vão crer, mas eu serei contigo e cobrarei deles no dia do juízo final. Depois de me dizer isso, ele sumiu junto com a luz. E quando eu acordei dessa experiência, notei que ainda estava ajoelhada ao lado da minha cama, da mesma forma que me ajoelhei para orar com o meu rosto apoiado sobre ela. Eu olhei o meu tablet, e já eram 2h18 da manhã. Essa foi a minha primeira experiência que eu tive com o Senhor Jesus no dia 19 de abril de 2020. Irmãos e irmãs, posso dizer que me arrependi da minha vaidade e do meu orgulho. Depois daquele dia, eu passei a orar mais intensamente e a buscar, sentir a presença do Espírito Santo em minha casa e em minha vida. Comecei a ser perseguida na minha igreja por causa do meu testemunho, mas o Senhor me disse que continuasse a pregar a verdade como uma sentinela escolhida por Ele. Depois dessa experiência, eu passei a orar 3 vezes ao dia e comecei a sentir mais a presença do Espírito Santo em minha vida. E isso tem me ajudado a suportar as guerras espirituais. Eu contei a minha experiência na minha igreja, e como resultado uma irmã lançou fora o seu par de brincos e o colar. Outros ficaram com temor, mas infelizmente o pastor Fukami não acreditou e eu fui advertida por ele por propagar uma heresia na igreja. O meu dever eu estou cumprindo com o Senhor, e a minha consciência está em paz. Queridos irmãos, o tempo é breve,
É necessário que andemos em santidade, verdade e justiça, para alcançarmos o céu que nosso Senhor nos prometeu se formos obedientes à sua palavra. Que Deus em nome de Jesus abençoe a todos. Em junho de 2020, por conta da pandemia que tem assolado o mundo, eu aproveitei o tempo livre em minha casa e continuei a buscar o Senhor em orações regulares 3 vezes ao dia. Infelizmente, antes de suspender as atividades normais na minha igreja por conta da pandemia, eu fui punida na minha igreja, pois o pastor Fukami, que antes me elogiava, agora se tornou o inimigo número 1 da mensagem que me foi dada. Ele me disciplinou por propagar uma doutrina nova através da experiência que eu tive em abril. Por ser um ministério batista, é totalmente contrário à doutrina que o Senhor tem me revelado, e isso acabou causando conflitos internos graves. A minha igreja, por ser batista tradicional, não acredita em revelações, e ensina que os dons espirituais contidos no livro de Gálatas foram extintos no final da era apostólica. No final da tarde, depois de retornar da padaria, eu estava no fundo da minha casa lendo a Bíblia, quando senti vontade de orar e assim o fiz, e novamente eu senti a mesma sensação que senti no dia 19 de abril de 2020. Comecei a ficar temerosa de ter outra experiência no inferno, mas ao mesmo tempo curiosa, quando ouvi uma voz a me dizer: Naomi. Eu perguntei quem era, e mais uma vez ouvi a voz: Naomi, eu fui enviado para te revelar mais sobre o mundo espiritual, e as estratégias do inimigo contra os escolhidos. Naquele momento eu não sabia o que iria acontecer, e de repente os meus olhos espirituais foram abertos, e vi o anjo que me foi enviado. Só posso dizer que ele era alto, não podia ver o seu rosto por conta da luz que emanava dele. Ele me disse: Naomi, o Senhor te levantou como sua sentinela neste país e para poder te usar, Ele está destruindo os jugos do inimigo em sua vida. E me mostrou em uma visão, o meu tablet e o meu notebook. Ambos estavam conectados ao meu perfil do Facebook, e me disse: através das redes sociais, o anticristo governará o mundo utilizando os dados coletados dos usuários, e será fácil capturar as pessoas em qualquer país do mundo. Todos os que se oporem à marca da besta serão mortos sendo rastreados através delas. Vi também um demônio numa forma estranha de tamanho médio, na aparência de um lagarto de cor azul, e o anjo me disse: esse é o principado que tem o domínio sobre as redes sociais. A ele foram consagradas todas as redes sociais, e ele é o encarregado de capturar a atenção das pessoas. Eu fiquei surpresa, pois não imaginava que até mesmo por trás do Facebook há demônios agindo. E então naquela hora decidi excluir o meu perfil, e naquele momento, eu entendi porque antes não tinha disposição para orar por ficar muito tempo conectada. Irmãos, devemos ser diligentes quanto à nossa vida espiritual, pois os demônios são terríveis quando o assunto é tirar o nosso foco nas coisas espirituais. Eles estão cientes de que o quanto mais cuidamos da nossa vida espiritual, menos eles têm poder contra nós. O anjo me mostrou outra visão e eu vi uma fábrica. Quando entramos, eu notei que era uma fábrica de calçados, e lá eu vi mulheres comprando diversos modelos de calçados de saltos altos de diferentes tamanhos. Vi também que estas mulheres em seguida eram acompanhadas por um demônio de aparência feminina. Então o anjo me disse: Naomi, esse é o principado da sensualidade. Quem compra esses calçados está dando legalidade para que esse principado atue em suas vidas. Dito isso, o anjo me deu como referência bíblica o texto que está em Isaías 3, 16 a 17. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham afetadamente fazendo um tilintar com os seus pés. Portanto o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberto a sua nudez. Eu nunca fui ensinada na minha igreja que isso era um pecado diante de Deus, e por isso eu tinha 6 pares de saltos altos os quais eu sempre usava para ir à igreja. Saímos daquela fábrica e vi uma loja de roupas, e lá eu vi shorts masculinos e femininos, mini saias e camisas sem manga sendo desenhadas por vários demônios, e eles estavam rindo com sarcasmo,
O anjo me disse: O corpo é o templo e morada do Espírito Santo, e os cristãos devem se vestir com modéstia e pudor. Esses demônios trabalham duro através da moda para que os escolhidos aceitem sutilmente o mundanismo, e assim eles têm tido êxito dentro da igreja. Ele me levou na visão para outro lugar, e eu vi a igreja no púlpito ministrando aos seus membros uma campanha de prosperidade, e haviam demônios ao redor da igreja e um ao lado do pastor. O anjo me disse: Nas igrejas onde não são pregadas a verdade e a justiça, os demônios operam maravilhas e enganam a muitos. Esses ministérios são verdadeiros caminhos para o inferno por não ensinarem a santidade, guiando os incautos na cegueira. Com tudo isso que me foi revelado, eu perguntei ao anjo como ficaria a minha situação na igreja com mais essa nova experiência, pois eu fiquei preocupada com a situação da minha igreja. No entanto, o pastor Fukami me disciplinou e não crê em nenhum tipo de revelações, e por conta disso não me daria ouvidos. Ele me respondeu: Através da sua vida, será levantado um ministério que terá compromisso com a salvação das almas e fará muito estrago no reino das trevas da Ásia. Terás em breve poder de Deus para expulsar demônios e autoridade para evangelizar. Disse-me mais: Precisa ser batizada com o Espírito Santo para exercer esta obra. O Senhor te unirá em casamento a um dos seus servos. Esse será levantado como pastor no seu ministério e será zeloso na doutrina. E quanto a você, serás uma missionária e sua auxiliadora. Apenas continue sendo uma serva humilde, e não deixe que o orgulho a contamine novamente. E havendo dito isso, o anjo desapareceu na luz, e os meus olhos naturais se abriram novamente. Eu logo deletei os meus perfis do Facebook e depois o meu Instagram que eu tanto gostava. Depois destruí os meus 6 pares de saltos altos e em seguida os descartei no lixo. Com o passar dos dias, comecei a me sentir incomodada em me vestir com roupas apertadas e camisas sem manga em minha casa, o que me levou a me desfazer de alguns conjuntos. 2 dias depois daquela experiência, eu vi um demônio terrível sem forma envolto em uma névoa preta na minha sala de noite. Fiquei assustada quando ele me disse: Não deixaremos você nos causar danos. Vamos fazer com que muitos te persigam e os cegaremos para que não creiam nas mensagens. Você se alistou para uma guerra sem volta. Eu repreendi esse demônio no nome do Senhor Jesus. Quando finalmente ele sumiu emitindo uma gargalhada assustadora, deixando uma sensação de medo no ambiente da minha sala, entrei no meu quarto para orar intensamente, até que me senti fortalecida e caí no sono. Não tem sido fácil para mim zelar dessas mensagens que me foram dadas, e os demônios têm trabalhado contra a minha vida por causa delas. A Ásia é uma verdadeira mina de demônios. E o Senhor me disse anteriormente que daqui do Japão ele levantaria um exército espiritual para a libertação do nosso continente e salvação de muitos. Aqui reinam religiões místicas que são barreira para a propagação do Evangelho, e por isso necessita-se de guerreiros levantados por Deus. As minhas batalhas têm sido constantes, mas eu tenho consciência de que o Senhor está no comando da minha vida. O tempo é breve. Façamos sempre a vontade do nosso Senhor, ainda que incorramos em grandes perigos. Continuemos buscando a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, para resistirmos aos dias de angústias e trevas que podem nos sobrevir a qualquer momento. Que busquemos a santidade e a justiça todos os dias das nossas vidas sem nos preocuparmos com as consequências. Assim eu persistirei em propagar a mensagem do Senhor incansavelmente como a sua sentinela. Eu passei todo o mês de julho de 2020 cuidando da minha irmã Azuka em sua casa. Ela estava recém-operada de uma cirurgia no estômago e dependeu dos meus cuidados, pois mora sozinha perto da cidade de Osaka. Aproveitei esse tempo para evangelizá-la. Ela é 5 anos mais velha que eu, e íamos juntas com a minha mãe para a igreja. Pela infinita bondade de Deus, continuei na fé e exercendo as minhas funções. Enquanto que ela infelizmente se afastou da graça ainda na adolescência, pois o mundo a atraía e acabou a seduzindo. Quando completou 16 anos, ela começou a namorar um rapaz no colegial, e isso a afastou mais ainda do santo caminho. Nela ainda habita o temor de Deus, o que se vê quando ela não nega atenção à sua santa palavra.
no dia 28 de julho, enquanto minha irmã dormia, eu estava orando prostrada à beira da cama no quarto que fica ao lado quando tive uma nova experiência. Passados alguns minutos eu adormeci na oração, quando de repente, senti o meu corpo ficar dormente e gelado. Acabei tendo uma nova experiência extracorpórea. Eu podia me ver debruçada à beira da cama, e ao mesmo tempo estava a uns 5 metros de distância, quando finalmente um anjo apareceu no quarto de maneira semelhante da minha última experiência, envolto numa luz, a qual tornava impossível ver o seu rosto senão os seus cabelos médios que passavam dos ombros, e utilizava uma espada dourada na sua mão direita. Ele me disse: Naomi, o Senhor tem se agradado de ti pelo seu esforço e pela sua obediência. É do agrado dele te revelar mais dos seus mistérios no mundo espiritual. Tenho algo a te mostrar. Quando ele dizia isso, eu vi um grande buraco negro no chão do quarto, e eu me assustei, pois me lembrei da minha primeira experiência, e ele me disse: Vem. Quando ele terminou de dizer isso, eu perdi o controle sobre mim, e descemos naquele buraco escuro. Quando chegamos no fundo, vi um enorme portão estranho, e logo me lembrei da minha primeira experiência, e ali eu já sabia que o Senhor estava novamente me mostrando o inferno. E aconteceu que o portão se abriu e entramos naquele lugar, e como da última vez comecei a sentir o calor, a terrível sensação de morte, e um repugnante mau cheiro exalando naquela atmosfera o som de muitos gritos das almas condenadas. O anjo me levou a uma parte, onde vi dezenas de homens sendo torturados por demônios que os flagelavam com chicotadas, e haviam chamas violentas os cobrindo até a panturrilha. Eu perguntei ao anjo quem eram eles, e o que eles fizeram quando estavam vivos para sofrerem tamanho suplício naquele lugar. E o anjo me disse: Esses são os mortos da tragédia do time de futebol da Chapecoense. Quando eu tive essa revelação, me condoí por aqueles homens, pois me comovi quando vi o anúncio dessa tragédia passando na TV em 2016, quando 71 pessoas morreram, e não imaginava que todos eles estariam sendo torturados daquela maneira no inferno. Então o anjo me disse mais: O futebol é uma fonte de idolatria no mundo, e foi um esporte planejado aqui no inferno por Lúcifer. Vi uma menina pré-adolescente que era cristã na terra que cantava no grupo de jovens em sua igreja. Um demônio pequeno a atormentava pelo orifício anal, enquanto ela estava acorrentada de bruços numa bancada. Fiquei curiosa, e ao mesmo tempo aterrorizada com tamanha tortura com uma menina. E o anjo me disse: Ela praticava sexo anal com seu cachorro escondido dos pais desde os 8 anos de idade, e nunca confessou a sua imoralidade. Ela nunca deixou essa prática, que se tornou compulsiva. Faleceu afogada na praia e está aqui no inferno há 3 anos. Era terrível o tormento daquela menina, mas infelizmente ninguém podia mudar o seu destino. Vi homens queimando presos em tochas suspensas no ar com chamas até o peito. Eles eram pastores e bispos que estavam casados com outras mulheres enquanto que as suas respectivas primeiras esposas ainda estavam vivas na terra. Eles estavam na prática do adultério, contaminando o altar. O anjo me deu como referência o texto que está em Lucas 16:18. Quem se separar de sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério, assim como o homem que se casar com uma mulher divorciada estará igualmente adulterando. Me lembrei de que o pastor Foucault me permite o segundo casamento na igreja. Andamos mais, e vi uma reunião de demônios. Um deles disse: Temos que roubar ainda mais o tempo desses cristãos com a tecnologia. Já conseguimos há muito tempo introduzir muitas das nossas criações nas igrejas, e eles amam o mundo de tal maneira que já as aceitam sem sentirem culpa. E dava terríveis gargalhadas. O outro mostrou um livro e disse: Agora que dominamos as mentes e os corações dos maiores teólogos do mundo, vamos usá-los para ensinarem um falso evangelho através da teologia da prosperidade e da psicologia cristã. E então, sem sermos vistos, saímos daquele lugar, e vi uma grande bancada de pedra coberta de livros empoeirados de filosofia bíblica e teologia moderna. Foi quando o anjo me disse: Através desses falsos ensinos, muitos têm se desviado da fé e se distanciado da verdade, crendo em ensinos humanos para alimentarem seus egos. Nesse momento, eu me recordei do que Paulo disse em 2 Timóteo 4:3,
porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Vi cristãos que estavam no inferno por serem demasiadamente questionadores e murmuradores, exesiam contra as revelações que Deus dava aos seus filhos, e perseguiam os servos de Cristo. Chegaram ao ponto de blasfemarem contra o Espírito Santo indo contra as revelações. Todos eles estavam deformados, metade forma humana e metade forma de animais. Vi também uma ala de cristãos egoístas no inferno. O anjo me disse que eles estavam ali por não terem em si o amor fraternal, e serem insensíveis ao sofrimento alheio enquanto estavam vivos na terra. Muitos deles negavam deliberadamente dar apoio aos irmãos em suas necessidades, e isso é um pecado diante de Deus. Tiago 4,17. Aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. 1 Pedro 4,8. Mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Muitos deles praticavam a glutonaria, e eram incapazes de repartir o seu alimento com os necessitados. Finalmente saímos daquele lugar, e subimos numa velocidade incalculável, quando o rumor daquela escuridão começou a dar lugar à luz, e chegamos ao portão do céu. Para minha maior surpresa, eu senti naquele momento a sensação mais especial em toda a minha existência. Notei que no portão haviam 2 anjos que guardavam a entrada do céu. Os 2 acenaram e entramos. Fui levada ao paraíso, e vi muitos irmãos alegres desfrutando do gozo e da paz daquele lugar. Senti a vontade de permanecer, quando o anjo me mostrou um homem e me disse: Eis aí o servo do Senhor que foi fiel até a morte, ensinou e viveu a santidade e a justiça. Ele está aguardando o galardão das suas obras no final dos dias. Aquele homem estava com uma longa veste branca, e havia muitas pedras preciosas. Eu perguntei ao anjo quem ele era. Foi quando o anjo me disse: Esse é Davi Miranda. Ele foi um pastor brasileiro zeloso e fiel. A sua obra na terra ainda produz frutos para o reino de Deus em muitos países por causa da sua dedicação enquanto viveu. Mostrar-te-ei a recompensa que ele receberá no grande dia. O anjo me mostrou uma enorme mansão no céu, e me disse que ela pertence àquele homem. A mansão tinha 5 andares, e era toda composta de ouro transparente cujo não existe na terra. Me mostrou também uma coroa repleta de pedras preciosas, sendo a maioria de diamante. Eu não conheci esse homem em vida e nem o seu ministério. Apenas posso dizer que ele está muito feliz no céu. Ele também me mostrou a coroa e a mansão celestial de um pastor missionário japonês que vivia nos Estados Unidos, e que dedicou boa parte da sua vida ao Evangelho propagando a mensagem da santidade e da justiça. Foi-me dito que ele teve muitas experiências com Deus, e trabalhou para o Senhor em muitos países. As obras dele na terra ecoaram no céu após a sua morte. Posso dizer com segurança aos irmãos que ele está no paraíso celeste, e o seu galardão é grande. O anjo me disse que o filho dele ainda está na terra dando continuidade ao ministério. Também me foi revelado que a mansão desse missionário é uma das maiores que existem no céu. Eu nunca ouvi falar desse missionário, e nem mesmo no nosso país, e não me foi revelado o seu nome. Eu pedi que me fosse mostrada a minha casa e a minha coroa, mas ele me disse que ainda não era tempo. Então ele me disse que era a hora de eu voltar ao meu corpo, e me orientou que arquivasse essa experiência como as outras em texto para a edificação de muitos, e assim eu o fiz. Voltamos ao quarto na casa da minha irmã Azuka, e eu vi o meu corpo na mesma posição de quando eu estava orando. O anjo me disse que eu deveria perseverar nas orações e súplicas me enchendo do poder de Deus. Ele me disse: Naomi, os demônios têm lutado contra as mensagens que o Senhor tem lhe dado desde o início. Eles têm feito com que muitos duvidem das revelações. Quanto a ti, continue firme como uma fiel sentinela, e no final receberá a sua porção naquele grande dia. Havendo dito isso, ele sumiu na luz, e então eu retornei ao meu corpo gelado, e já eram 6h43 da manhã. Depois desta última experiência eu fiquei 5 dias doente, e foi a minha irmã Azuka quem passou a cuidar de mim, pois a mesma já estava recuperada da cirurgia. Senti mais uma vez o amor da minha irmã por mim quando ela cuidou de mim doente,
retribuindo racionalmente ao meu cuidado por ela quando esteve operada. Eu tenho esperanças de que a minha amada irmã retornará aos santos caminhos do Senhor, pois Ele conhece e sonda os corações. Queridos irmãos, a maior lição que eu tive nessa minha última experiência foi sobre o amor fraternal, que nos amemos sem fingimento e com um coração puro, pois essa é a vontade do nosso Criador, que nunca neguemos a ajuda ao necessitado, que nunca ignoremos o sofrimento alheio, e finalmente carreguemos as cargas uns dos outros, e assim cumpriremos a lei de Cristo.